Fala pessoal, bora comentar hoje sobre duas notícias importantes, proventos da Taesa, o quanto o mercado espera e também sobre boas perspectivas de proventos para a BB Seguridade, que historicamente foi conhecida como uma excelente pagadora de proventos. Então bora lá, direto e reto. A primeira matéria envolve falas dos analistas do Itaú BBA. Eles esperam que a empresa pagará um provento menor para o curto prazo, porém que esse provento poderá crescer no futuro por causa da perspectiva do crescimento do lucro e também por causa do aumento do payout da Taesa. Então, para este ano, os analistas esperam por 6% de yield e digo mais, poderá ser até menor do que isso, porque, olhando aqui no histórico de proventos do Investor 10, perceba que alguns proventos são do tipo JCP, aqui para maio deste ano, outros que aconteceram em agosto e em novembro, então ainda tem o desconto de 15% na fonte quando for do tipo JCP. Então, na prática, essa projeção deles de 6% no bolso do acionista poderá ser menor do que essa destacada. Então, tem que olhar esse ponto para ativos que pagam proventos do tipo JCP, porque acontece esse desconto de 15% sobre o valor bruto anunciado. Daí, o Itaú BBA elevou a recomendação da Taesa e mudaram de recomendação de venda para uma recomendação neutra, que seria equivalente a manter o papel parado em carteira, e o preço-alvo que aumentou de R$ 35,90 para R$ 36,70. Então fica bem próximo do que é a cotação atual. Fora que quem foca em um ativo estilo a Taesa não fica vidrado em negócio de preço-alvo e olha mais para o quanto a empresa poderá pagar de proventos. Outro ponto, eles acreditam que a empresa está negociada com uma taxa interna de retorno real de 7,8%, enquanto a renda fixa está entregando 6,5%. Então, aparentemente, não seria também toda aquela barganha, até porque a renda fixa teria um rendimento parecido. Fora isso, para os próximos anos, eles esperam que a empresa poderá aumentar o pagamento de proventos e que não faz sentido operar vendido na ação. E por que eles destacam esse ponto? Porque a Taesa possui uma quantidade relevante de ações sendo alugadas. Daí por que o mercado faz isso? Porque pode acreditar na queda da cotação. Além de acabarem também se financiando, vende, compra outra coisa, porque acha que o Taesa não irá nem subir na cotação e pode até cair, e poderia pegar esse recurso e investir em outra coisa mais promissora. Porém, é especulação pura e a intenção é que vocês não façam esse tipo de coisa. E também destacaram que a Taesa caiu 4% neste ano, em linha com a queda do Ibov, aí comentaram atribuído a taxa de juros mais elevadas e também ao fraco IGPM, até porque cerca de 60% da receita da empresa é corrigida pelo IGPM. Outro ponto, que é o que todo mundo busca, proventos da Taesa. Para este ano, a empresa deve decepcionar um pouco e poderão pagar na faixa de 6%. E por que irá acontecer essa queda do provento desses 10,7% de yield atual para esse 6% projetado? E esse ponto irá acontecer por causa da mudança na política de proventos da empresa, que prevê uma queda no payout para 75% devido a uma relação de dívida mais elevada e aos fortes investimentos para o curto prazo. Porém, a empresa acredita que esse payout poderá crescer de 90% a 100% nos próximos anos. Então, só esse ponto pode acarretar em proventos melhores olhando para os próximos anos. Mas não existe garantia, então só acompanhando na calma para ver o balanço da empresa, a relação de dívida e se de fato esse payout irá aumentar. Aí destacaram que esse alto provento esperado é fundamental para o desempenho da ação, já que grande parte da base acionária da Taesa é constituída de investidores pessoa física, 55%, investidores internacionais representam 30% da base, enquanto investidores institucionais representam 15%. Por exemplo, a parte de fundos de ações. E também eles comentaram que não estão tão preocupados com essa dívida elevada devido ao modelo de negócios de baixo risco e perspectiva positiva de geração de fluxo de caixa. E de fato, as transmissoras possuem uma previsibilidade muito grande de geração de receitas. Outro ponto, eles esperam por um aumento na alavancagem da empresa por causa dos fortes investimentos, mas que essa dívida poderá cair gradativamente nos próximos anos. Aí citaram que a empresa pretende investir mais de 3 bilhões nos próximos anos, que deverá agregar em mais de meio bilhão para a receita da empresa.
Então, no momento, a Taesa é aquele caso que está focando mais em crescimento e a empresa deverá investir mais de 3 bilhões nos próximos anos. Então, tem que entender o momento da empresa, que devem reduzir pontualmente o pagamento, mas que no futuro, se esse payout aumentar e o resultado melhorar, a empresa poderia pagar um provento melhor. Então, tem que entender o momento da empresa para daqui a poucos meses não tomar um susto quando a empresa pagar um baixo provento. Então tem que ter cautela porque o pessoal parece que só olha o passado, é que a Taesa pagou 15%, 13%, outros yields elevados de 12% a 14%, mas isso aqui só mostra o passado e temos que olhar daqui para frente. Então para o curto prazo, a perspectiva é de uma queda no provento e que poderá crescer gradualmente com o passar do tempo, desde que aqueles fatos mencionados aconteçam, melhora no resultado e aumento no payout, além de uma relação de dívida mais confortável. Outro ponto, a Taesa costuma anunciar proventos com a Datacom para agosto de cada ano e depois para novembro, então em breve podemos ter algum pequeno pagamento da empresa que será pago no final de agosto deste ano. Fora isso, a segunda matéria fala sobre a BBSE, que poderá pagar bons proventos olhando para frente. E aqui no caso, os analistas do BTG Pactual esperam que o resultado financeiro no segundo TRI será melhor do que o esperado. Porém, tem esse impacto pontual de cerca de 10% no lucro por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, que poderá acontecer ainda no balanço do segundo TRI. Então, cuidado, porque o mercado vai tomar certo susto. O lucro caiu, será que a empresa ficou ruim e etc. Mas esse ponto negativo já era esperado pelo mercado. Outro ponto para o segundo TRI, apesar dos impactos, eles esperam por 2 bi de lucro, somando o resultado de abril, maio e junho, o que seria um crescimento de 8% em comparação com o TRI anterior. E também destacaram que a empresa deve apresentar um resultado financeiro melhor do que o esperado pelo mercado. Outro ponto é que apesar desse pessimismo imenso sobre a BBSE, que não decolou na cotação, o mercado espera que o lucro crescerá 5%, comparando o esperado para 2024 versus 2023. E também o próprio diretor financeiro da BBSE concorda que um crescimento médio, um pouco acima do que 10%, é viável nos próximos anos, devido a resultados operacionais mais robustos e resultados financeiros mais sólidos. Então, eles estão prevendo 5% de crescimento para este ano, mas o próprio diretor financeiro da BBSE acredita que no futuro a empresa poderá crescer o lucro acima do que 10% ao ano. Então, esse ponto não seria nada irreal, porque desde o IPO o lucro da empresa cresceu em uma taxa de 11% ao ano e também o segmento de seguros cresce na faixa de 10% ao ano. Então, essa é a estimativa dele, que em algum momento o lucro poderá crescer acima do que 10% ano após ano, não seria nada irreal em relação ao que o setor cresce e também ao histórico da empresa. Outro ponto, já foi lançado o plano Safra, que foi recorde, e eles esperam que a empresa deverá crescer os prêmios emitidos na faixa de 10%, comparando este ano com o ano passado. E para quem não sabe, a empresa possui cerca de 60% de fatia de mercado em seguro rural, então esse ponto pode acabar beneficiando tanto o Banco do Brasil na parte de crédito rural e também a BBSE na parte de seguro rural, fora outros produtos que ambas poderão oferecer. E a parte boa é que o mercado espera que a empresa pagará 11,1% de yield nos próximos 12 meses, sendo que um pagamento acontecerá agora para agosto deste ano, na faixa de 1,38 a 1,39 por ação, que já foi definido, e outro pagamento acontecerá em fevereiro do próximo ano. Então, na visão do BTG, eles esperam que a empresa pagará 11% de yield. Porém, uma parte disso pode acontecer através da recompra de ações. Outro ponto, no momento, a empresa está cotada na faixa de R$ 33. Então, se eu fizer 11% de 33, isso representaria um provento por ação esperado de R$ 3,63 entre dividendos e recompras de ações. E, por exemplo, indo aqui no Investor 10, onde está cadastrada a carteira do canal, no momento a BBSE representa 16% da carteira na parte de ações e eu possuo cerca de 7.315 ações. Apenas esta posição poderá me gerar cerca de 26 mil por ano, o que seria mais de 2 mil por mês. Fora que a renda passiva
poderá crescer por causa de novos aportes e também a reaplicação do provento. Então tente imaginar esse efeito multiplicativo que com o passar do tempo, a renda projetada poderá ser de 2.500, 2.800, 3.000, 4.000. Então só essa posição no futuro poderá me gerar uma renda passiva bem expressiva, desde que o resultado permaneça bom e que a empresa mantenha essa boa política de proventos. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre duas notícias, Taesa e BBSE, que historicamente foram boas pagadoras. Aí comenta sobre qual das duas vocês possuem na sua carteira. Fora isso, se torne membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. E com isso vocês terão acesso a quase 400 vídeos educativos para aprender a investir melhor, fora planilhas com preço-teto e projeções, Telegram, meus aportes, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual e fazendo essa migração, vocês poderão conseguir bons benefícios na corretora e também o cartão Black do BTG. Então aparecerá algum link aqui na tela final ou na descrição do vídeo para vocês preencherem o formulário. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço!